Isso que o Bielsa deu no Diniz, hein? Olha isso aí. Nos minutos iniciais, já dava para ver que seria uma noite difícil. A gelada Montevidéu esfriou a criatividade brasileira. Foi na reta final do primeiro tempo que as coisas realmente pioraram. Araújo cruzou na medida e Darwin Núñez abriu o placar. Imaginava uma lesão do Neymar apenas 3 minutos depois. A história foi exatamente essa. Nos acréscimos, ele sentiu uma lesão no joelho esquerdo, saiu do campo chorando e foi substituído pelo Richarlison. Importante no joelho esquerdo, já iniciou o tratamento e é muito importante aguardar as primeiras 24 horas, né? Então amanhã será repetido os exames, faremos exames de imagem e com isso nós poderemos finalizar o diagnóstico. Sem o camisa 10, a melhor chance do Brasil foi nessa cobrança de falta com o Rodrigo. A seleção parou no travessão e no terrível roteiro do jogo. Darwin Núñez saiu da forte marcação e deixou a bola no jeito para o De La Cruz ampliar. O Darwin Núñez ganhou de todo mundo, eram 3 jogadores do Brasil em cima dele. Eram 3 jogadores do Brasil em cima dele. Ele conseguiu ganhar dos 3. Em 4 jogos das eliminatórias, o Brasil sofreu 4 gols. Esses 2 últimos jogos aí tomamos gol que não pode acontecer com um erro nosso. Principalmente aqui hoje, 2 gols de lateral. E como eu falei, agora não adianta ficar lamentando, é melhorar, ver os erros. Com certeza ele vai nos ensinar aí para o próximo jogo. Tomamos 2 gols de falhas que a gente não pode cometer, 2 gols de arremesso lateral no nosso campo, com o time todo lá. Diniz ainda foi pro tudo ou nada, colocando David Neres e Arana em campo. Mas eles não seriam personagens. Com o resultado decepcionante, o treinador não vai nem dar espaço para alguém buscar culpados. Ele assume a responsabilidade. O jogo foi muito amarrado, muito estudado, faltou articulação, mas não por conta de um jogador ou de outro jogador. Faltou articulação porque o time não soube construir e, nesse sentido, o principal responsável sou eu mesmo. Faltou a gente, dentro daquilo que a gente treinou, que a gente tinha como ideia, ter mais agressividade e mais criatividade para poder fazer um jogo melhor do que foi feito. Além de ver o tabu sendo quebrado em terras uruguaias, o Brasil perdeu uma invencibilidade que já durava 37 jogos nas eliminatórias. Agora, a história realmente é outra. O adversário hoje exigia mais da gente do que a gente produziu. Mas eu não acho que as ideias não estão sendo implementadas, elas vão crescendo com o tempo. E nenhum trabalho, que eu fiz na minha vida inteira, ele ocorre de uma forma linear. Ele vai subindo assim e vai até o topo. Esses são momentos importantes para a gente aprender e melhorar. Para a próxima ocasião que a gente tiver, a gente ter um time mais acertado e num outro jogo que a gente encarar com condições semelhantes, a gente saiba melhor o que fazer. Gosto do Diniz e não é pouco não. Mas ontem nós assistimos das piores apresentações da história da seleção brasileira. Pelo menos da história que eu acompanho. Tem gente com muito mais idade do que eu, que acompanha muito mais, que deve ter visto coisa pior. Mas seguramente a atuação de ontem está entre as piores que eu já assisti em toda a minha vida. Um negócio medonho. E, lamentavelmente, aconteceu com ele como treinador, que é talvez dos nossos maiores estrategistas no Brasil. Isso é preocupante, porque mostra a disparidade entre o que o Bielsa tem para oferecer no pacote e o que ele, Diniz, tem para oferecer no pacote. É preocupante. O Bielsa tem muito menos qualidade técnica. O Bielsa também não tem muito tempo que está à frente da seleção uruguaia. O Bielsa não tem história com o futebol uruguaio. E o Bielsa, olha o que ele está fazendo, ou pelo menos olha o que ele fez ontem. Nós estamos num processo de involução muito grande. Agora, a bagunça vem de cima para baixo. Nós temos um presidente que ninguém sabia quem era e daqui a pouco o cara chega lá com muita autoridade e que consegue derrubar e que consegue transpor a barreira do Sarney. Que o filho do Sarney
é um cara que ditava o ritmo lá na CBF. Ele conseguiu transpor a barreira do filho do Sarney, chegou lá, mudou o departamento jurídico, mandou um monte de gente embora, tá com uma autoridade absurda. Ele disse que o treinador será o Carlo Ancelotti, o que não nos garante nada, mas é um outro nível, né? Eu quero até discutir com os colegas aqui se essa humilhação, ou se eles até entendem como humilhação, de se não for Ancelotti para nós não serve, tem que ser, pelo amor de Deus, venha nos tirar dessa situação, se isso é bom ou se é ruim. Agora, eu tô vendo ali uma bagunça, não tem um gerente de futebol nessa seleção, uma bagunça, o time, uma zona dentro de campo, do nosso melhor estrategista. Acho muito toquinho, letrinha, ninguém mete o pé em dividida, os caras não jogam com tesão, não tem tesão pelo jogo. E além de tudo isso, os números que a gente sustentava estão caindo, 1 a 1. Os recordes que nós tínhamos, que não vale de nada, só para estatística, estão caindo 1 a 1. Então, sinceramente, aí você vai cobrar de quem? Nós vamos cobrar de quem? Nós vamos cobrar de quem? O treinador que está lá é interino. Uma zona que ele dirige, o Fluminense e a seleção. Ou seja, é interino. Vai cobrar dele? Aí você vai cobrar de quem? De quem colocou ele lá? Do Edinaldo. Quem que é o Edinaldo para você cobrar alguma coisa dele? Então, sinceramente, o próprio Neymar, numa informação do José Carlos Araújo, cagou na cabeça desse presidente da CBF aí e nada acontece. E nada acontece. E quando a gente pensa que não pode piorar, a gente perde talvez nossa grande referência, que nem está jogando bola, hein? Que nem está jogando um grande futebol, mas muito também pelas estratégias do Fernando Diniz. Porque o Neymar buscar a bola no pé de zagueiro, Diniz, você está de brincadeira, né? Thiago Fernandes, você que ontem estava com a vuvuzela na boca, camisa do Brasil, vai falar daqui a pouco, porque antes eu preciso falar de dinheiro de volta. Dinheiro de volta? Dinheiro de volta. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar a prestação do carro, moto, van ou caminhão. Fez o financiamento, tá caro porque juros abusivos embutidos no contrato. Você não sabe. Por que você não sabe? Porque você ainda não pegou o telefone e ligou para a gente ou chamou no WhatsApp para a gente fazer a consulta para saber se tem juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Pode ter certeza que tem. E se tiver, nós vamos fazer você, de repente, receber até 80% de volta que você pagou de forma indevida. Como é que você vai descobrir? Primeira coisa, pegar o telefone, chamar no WhatsApp ou ligar para 2566-2701. Consultor atendeu sua ligação ou seu chamado pelo WhatsApp, vai te fazer algumas perguntas, vamos dar o pontapé inicial para fazer a consulta. Identificamos juros abusivos, aí sim, aí é bola em jogo. Aí é bola em jogo, você pode receber até 80% de volta do que pagou, pode ser num contrato que você já pagou ali atrás, não tem problema, tendo quitado ou não, ou de um contrato que você está pagando. Faça a consulta é de graça. Chame agora 2566-2701, reduza o valor de prestação, para quitar o financiamento no que você vai receber de volta, até 80% que você pode receber de volta. E se estão falando de busca e apreensão com você, não entrega não, conta pra gente que a gente ajuda. 2566-2701, mas chame agora, porque se você não chamar, ninguém vai saber que você está com problema. 2566-2701, a culpa é do Diniz? HG, eu acho que não, eu acho que nesse caso é de quem escolhe pensando num curto espaço de tempo. Embora eu goste do Fernando Diniz, assim como gosto também do Bielsa, acho que os dois trazem o que eu mais gosto do futebol, que é a ofensividade. Quem diria que os dois fariam um jogo tão ruim quanto o de ontem? Pra mim teve muita pancadaria, foi muita pancadaria. Não. Foram mais de 30 faltas. Mas jogo duro, pancadaria, deslealdade? Eu achei especialmente do camisa 8 do Uruguai. Você defende demais a seleção, velho. Eu achei especialmente do camisa 8 o Nandes. Camisa 8 do Uruguai que jogava pelo lado direito da defesa. Achei que bateu bastante. Mas enfim, um jogo pra mim muito E o Brasil ruim. pipoca sempre, tá? Quando qualquer seleção que joga de forma mais viril contra o Brasil pipoca. Nós vimos a partida de ontem com 7 finalizações. 7 em 90 minutos. É menos de uma finalização. Das 7, acho que só 2 do Brasil, né? 2 do Brasil pra fora, 3 do Uruguai pra fora e os 2 gols do Uruguai. Então assim, pra mim o jogo foi bem fraco, bem ruim de acompanhar. Não é nada do que eu, Thiago, gosto de ver. E assim, acho que foi um futebol bem fraco das duas seleções, tanto do Brasil quanto do Uruguai. E, HG, só uma situação envolvendo o Neymar. Cara, eu fico preocupado com a situação do Neymar, porque o que acontece? Neymar, olho gordo demais, inveja demais, acontece isso. Então vou dar uma dica pra você, Neymar. Aqui, ó, pega um salzinho, sal grosso,
Joga aqui atrás do ombro. Do ônibus? Eu falei errado. Falei igual aquele 6 de ônibus. 6 de ônibus. Joga aqui atrás do ombro, ó. Que aí, cara, vai ser importante pra você se livrar do mal olhado, da inveja, do olho gordo, porque você é o craque dessa nossa seleção. Você vai trazer o Hexa pra gente, Neymar. E muita gente vai ter que ficar calada e tolerar você. Porque no Brasil, infelizmente, os invejosos, eles reinam. E aí, Neymar, você não merece isso. Então faz aqui o que eu fiz, segue meu conselho, que você volta rapidinho para deitar nessa seleção rumo ao Hexa em 2026. Primeiro ele precisa passar no Dr. Bruno Sander, né? E ver se ele coloca um balão intragástrico, ou se ele faz uma gastroplastia, ou que ele faz uma gastroplastia endoscópica, porque ele e o Casimiro também. Daqui a pouco o Dólar vai falar disso aqui, que o Dólar é especialista. Não, é especialista, você é um cara que cuida do físico, pô. Eu tento. Agora, você acha que tem razão seu colega ao lado aí? Porque eu nunca ouvi tanta groselha na minha vida, irmão. Boa tarde. Boa tarde pra você, os amigos, telespectadores. Tá rindo de quê? Dormiu com o Bozo? Não, o Thiago, com razão, enfim, pra mim, é realmente, talvez dia 33 de agosto de 3055. Mas, seleção brasileira, uma partida muito ruim. E é curioso, né? O Diniz não tem culpa. O Diniz é o técnico da seleção, então, pra que foi colocado o Diniz? Não é para que as ideias do Diniz trouxessem uma nova oxigenação, uma nova perspectiva da maneira da seleção atuar? Claro que não vai acontecer em 4 jogos, em 4 rodadas de eliminatórias. Agora, eu acho que o Diniz já rodou tempo suficiente para saber que ele já passou no São Paulo, especialmente, daquela fase das ideias dele a todo custo. Será que não está no momento do Diniz dar um passo um pouco atrás e entender, de repente, uma seleção um meio termo entre o que ele quer e entre o que o Tite deixou? Porque no momento parece que ele pegou terra arrasada, e não foi terra arrasada. Foi, a gente pode fazer todas as críticas, e eu as faço com relação ao trabalho do Tite, especialmente na Copa do Mundo, nas Copas do Mundo, porque em ciclos de eliminatórias a gente viu, a seleção passou 2 ciclos de eliminatórias sem ser derrotada. Agora, o Diniz tentando... E aí, quem colocou o Diniz lá já sabia disso. Ele não está preparando terreno para ninguém, porque ninguém tem certeza que o Ancelotti vai vir, a não ser o presidente da CBF. E o reitor lá da faculdade da Universidade da Itália. Se alguém confiar no presidente da CBF hoje, boa sorte, meus parabéns, vá adiante, mas eu não entro nessa. Então, o resultado de ontem eu acho que é muito mais sobre somente futebol. Jogadores tecnicamente também que rendem muito em seus clubes. O Vini Júnior, partida muito apagada, o Rodrigo, Casimiro, eu já defendia a não titularidade do Casimiro na convocação. Não vive bom momento no Manchester e especialmente para esse momento do Diniz. Eu não entendo. O cara que mais entende o que o Diniz deseja no meio-campo é o André, joga no time que ele comanda e ele não está dando oportunidade para o André. Estariam todos os problemas resolvidos? Não. Mas quando você tenta implementar um meio de trabalho muito recém-chegado, acho que você quer contar com multiplicadores de jogadores que já entendem o que você pede dentro do campo. Você acha, daqui a pouco eu vou falar com o Dólar, mas eu quero passar pelo Elton Novaes primeiro, porque o Elton é um contumaz crítico do trabalho, eventualmente, do trabalho do Thiago Fernandes. Do meu trabalho. Do trabalho do Thiago Fernandes. E enquanto o Thiago Fernandes falava, eu conheço o Elton Novaes, gente. Eu observo os tiques, o comportamento das pessoas. Eu sei quando a pessoa está com raiva. Minha mulher, quando está com raiva, assim. Eu tenho uma jogadinha no ombro. O Diniz fica olhando pro além. Tem um tique de olhar pro além, assim. E o Elton, ele fica naquela posição que ele tá ali, ó. Ele apoia o cotovelo em cima do pulso ali, do punho, e fica meio que olhando para o nada. Enquanto o Thiago Fernandes falava, o Elton foi começando a ficar da cor de um picolé de goiaba. Não, então, ele estava indo muito bem. E onde ele parou de ser? Quando ele foi falar a respeito do Neymar. O Neymar sofreu uma lesão grave. E eu acho que ninguém, nem a pessoa que quem destilar o ódio pra cima de uma pessoa que sofre uma lesão, eu acho que essa pessoa que tá errada na história. Então eu acho que o momento agora é um momento de preocupação que a gente tem que entender qual o fator da lesão e o que isso vai acarretar para a carreira dele. Torcer contra dessa maneira eu acho que é errado. E sobre o jogar sal, eu acho que ele não jogaria, porque a religião dele não permite essa crença que nós temos. É verdade, Então verdade. eu jogaria. Eu acho que o Neymar
não faria isso, mas a gente não está aqui para discutir religião. Eu acho que o Brasil, ele estará classificado para a Copa de 2026. Até porque são 195 são 6 seleções, seis seleções que se classificam. Se nós fizermos a nossa aqui, meter a camisa da Gol, nós vamos para a Copa. Então, assim, são 6 seleções que se classificam, uma sétima vai para repescagem. Então, enfim, o Brasil estará. Mas que maneira que o Brasil chegará à Copa? Essa é a nossa preocupação. E quando a gente vê o trabalho que foi feito ontem da seleção, ou não trabalho da seleção, é isso que faz a gente ficar um pouco preocupado e com o pé atrás. Quando você pensa que na eliminatória passada, o Brasil sofreu 5 gols em 17 jogos, e até aqui em 4 jogos ele já sofreu 4 gols, isso preocupa. O Brasil tinha um sistema defensivo altamente confiável, hoje já não tem. Antes a gente olhava para a seleção argentina e falava assim, a seleção argentina tem um péssimo sistema de marcação. Hoje ela está a 8 jogos na atual temporada, né, em 2023, sem sofrer gols. É a atual campeã do mundo. Então, essas situações que a gente olhava para o vizinho e reclamava e apontava as falhas, hoje a gente olha para o nosso quintal e vê inúmeras falhas que essa seleção tem colocado. Então, a situação atual é preocupante. A situação do Neymar, que não vive o melhor momento e continua jogando, também preocupa. E aí ele sofre uma lesão que vai deixar a gente ainda mais preocupado, porque é o cara para vestir a camisa e ser o responsável em levar esses jovens a uma posição melhor dentro da Copa do Mundo. Então tem inúmeras preocupações. E quando a gente vê também um trabalho que era questionável, mas que, na minha visão, entregava que o Tite não era para ser crucificado da forma que ele foi e que faltou um pouco de insistência para ele se manter, mesmo tendo avisado antes da Copa do Mundo, para ter continuado na seleção brasileira, porque a gente pensa assim, mas ele teve 2 oportunidades de ciclo na seleção e não deu nada. Foi eliminado por uma europeia nas quartas de final. Beleza. Qual o maior treinador da nossa história? A gente, com a idade que nós temos aqui, a gente sempre bate na tecla. Tele Santana. Ele teve 2 ciclos. Ele teve 8-2 e teve 8-6. E não ganhou ainda. E não ganhou. E foi execrado. Mas mesmo assim, a gente bate na tecla do grande treinador que ele foi. Então o Tite, da forma que ele saiu execrado, e para pegar e falar assim, não, vamos implementar, vamos mudar tudo, porque isso aí já não estava dando certo. Aí pega e vai tentar fazer isso com um pequeno espaço de tempo. Ontem o Brasil estava tentando sair bola no goleiro lá e batendo cabeça. Por 2 oportunidades, o Uruguai quase pegou essa bola e levou ao gol. Então, gente, a gente tem que entender que essas mudanças precisam de tempo. E eu também não vou execrar nem o Fernando Diniz. Só que tem um detalhe. Eu não posso ser incoerente de dizer que não, mas é muito pouco tempo para se cobrar do Diniz. Porque eu disse aqui que o trabalho do Diniz é o que entra mais rápido na cabeça do jogador. Peraí, você está querendo dizer que eu não disse? Não, mas não é. Não, eu tô discordando de você. Então, cara, mas eu disse isso, então eu sou coerente com aquilo que eu disse. Se o trabalho do Diniz para mim é o que entra mais rápido, e se eu disse ali atrás, quando ele chegou à seleção, que com muita qualidade técnica, inteligência, o jogador europeu que passa pelo futebol europeu, ele absorve melhor toda a formatação tática que se passa para ele. Então, com isso, juntando ao Diniz, que é um estrategista, eu falei, vai dar certo. E na verdade não deu. Por quê? Será que é muita ideia do Diniz? Muita ideia? É uma mudança radical no jeito de jogar e por isso os jogadores estão sentindo? Eu vi o Neymar ontem buscando bola no pé do zagueiro, eu falei, Jesus amado. Pode aquilo ali. Jesus amado. Por que não pode? Você tá louco, cara? Não tem como ele... Não, mas você aí pega o Casemiro e adianta o Casemiro deve estar do meu tamanho, ele não consegue voltar se não for rolando, cara. O Casemiro não consegue ter mais explosão. O Neymar buscar a bola no pé de zagueiro, você perde o cara. Quem diz isso? Você falou que tem um buraco no meio campo, né, Dola? E olha o que é pior pra você comentar. Me dá a classificação aqui, ô Andrezão, por gentileza. Olha aqui, ó. Pior início de eliminatórias desde a era Dunga. O problema é que o Dunga nunca havia treinado um clube. E o Diniz treina em muitos clubes. Desde a era Dunga, nós estamos juntos. Olha aqui, gente. De Venezuela e Uruguai. Nós estamos juntos de Venezuela e Uruguai. Não, mas isso não é importante. Então não é não? Então por que criticam tanto o Tite? Porque aqui ele sobrava na Copa que ele fracassou. Com o Diniz, que eu gosto, aliás adoro,
Nem nas eliminatórias nós estamos sobrando. Por gentileza, você que é o homem do fisiculturismo, como é que está a saúde do Casemiro? No Neymar não vamos falar não, eu até falei aqui que ele está meio inchadinho também, mas deixa ele recuperar lá e vamos largar a mão disso. Ver o tempo que ele vai precisar agora. O Casemiro não está conseguindo voltar não, irmão. Eu também não gostei dessa alteração que o Diniz fez. Boa tarde para todo mundo, pessoal de casa também. O Neymar buscando bola na defesa também não me agradou, porque você acaba perdendo o seu melhor jogador no lugar onde ele é mais efetivo. Ele faz ele correr muito mais, faz ele prolongar, né, esticar demais os piques que ele dá. Isso não é interessante para a seleção brasileira. E o Casemiro realmente, se adiantar o Casemiro, exigir um pouco mais dele na fase ofensiva, depois na hora de voltar, na hora de parar o contra-ataque do adversário, ele sente muito que o Casemiro fisicamente não está bem, né? E sobre o Fernando Diniz, eu queria ressaltar que eu também gosto muito do trabalho dele, acho que ele tem uma ideia de jogo muito interessante. E, né, pontuando isso, a gente pode olhar justamente para o nosso adversário de ontem. O Uruguai está sendo treinado pelo Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa referência mundial. Marcelo Bielsa também está no início do trabalho dele lá na seleção do Uruguai. Para o pessoal de casa que não sabe, o Marcelo Bielsa ele é uma referência, como o Everton falou bem, e ele é considerado um treinador revolucionário no futebol. Justamente porque ele tem ideias de jogo que são consideradas, inclusive, malucas, né? O apelido dele é o Louco. É o Louco. E o Uruguai que a gente viu ontem em campo, o que tinha de loucura naquele Uruguai? Nada, muito antes, pelo contrário. Não tinha nada de loucura. Aí que a gente caiu na loucura. Não, pois é. Objetividade, tão somente. Uruguai então, assim, marcou o Brasil. Não, pressão, ele armou o time. Não é qualquer seleção. Não. A Argentina E não caiu na armadilha. Não tô tirando mérito, não, pelo contrário. E não caiu na armadilha pelo do Diniz, contrário. que é de acumular jogadores num setor do campo, aí a marcação chega, aí abre espaço, faz a inversão. Não teve isso hora nenhuma. Ele, inclusive, armou o time muito bem para marcar o Brasil e anular o Brasil. Tanto que o Brasil não conseguiu sair jogando. Ele tem mérito nisso. Só que ele não fez as loucuras que normalmente são atribuídas a ele, né, ao longo da carreira, que foram atribuídas. Então, assim, o Fernando Diniz poderia perfeitamente estar fazendo a mesma coisa no Brasil. O que a gente está vendo é que ele está tentando implementar muito rapidamente ideias muito diferentes do treinador anterior e os jogadores não estão assimilando. A seleção ontem bateu cabeça. Então falta para mim hoje o Fernando Diniz, de repente, dar espacinho para trás, que você mesmo falou, e realmente começar a organizar o time aos poucos, porque ele não tem tempo suficiente para treinar. E aí me preocupa muito mais uma outra situação, que é a seguinte: a próxima data FIFA vai ser, se eu não me engano, no dia 16 de novembro. Isso. O Brasil pega a Colômbia, depois pega a Argentina. 12 dias antes, irmão. 12 dias antes, o Fernando Diniz vai estar no Maracanã, disputando a final da Libertadores com o Fluminense. E aí como é que vai pensar que é o na jogo seleção? mais importante da carreira do Fernando Diniz, o jogo mais importante da história do Fluminense. É só o Boca Juniors no Maracanã, é só isso que ele tem. Então, em qual momento agora o Fernando Diniz vai parar para analisar os primeiros jogos dele na seleção, pensar, programar os próximos, fazer uma estratégia nova para esse time, pensar na convocação, pensar em como substituir o Neymar, porque ele perdeu agora a referência técnica do time. Em qual momento o nosso técnico vai fazer isso? Ou seja, a gente não tem técnico na seleção brasileira. A próxima data FIFA já está condenada. Ele vai ter 12 dias para planejar tudo. Eu não sei a data da convocação, mas entre a final da Libertadores e o jogo são 12 dias. Aí em 12 dias o Fernando Diniz tem que replanejar tudo. Não vai acontecer isso. E ele já tem tentado reinventar a seleção brasileira de uma vez. Então, é muito preocupante nesse sentido o início de dinizismo na seleção brasileira por causa disso. Apesar de eu gostar muito do trabalho dele, esse início tá bem preocupante. O que me preocupa é que dos nossos melhores estrategistas, que o Diniz está entre eles, você pode não gostar, mas Sim. Você pode não gostar, é um direito seu de não gostar, inclusive do Tite, que tem números que nenhum outro treinador dos que passaram recentemente pela seleção conseguiram. O trabalho do Tite na seleção, tirando as desclassificações, as eliminações na Copa, foram números muito expressos. O Brasil sobrava, gente. 82% de aproveitamento. Contra a seleção do Messi aqui, lá, Uruguai aqui.